pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vocês vão ouvir sobre a venda de esposas. É o quê? Repete. É isso mesmo que vocês ouviram, a venda de esposas. Segue comigo. Vocês por acaso sabiam que esse era um costume popular da área rural da Inglaterra, né? Do interior da Inglaterra? Os camponeses, por vezes, vendiam as suas esposas no mercado de animais? Aí você vai dizer, não, você tá mentindo. Vendiam as esposas no mercado de animais? É, gente, com uma corda no pescoço. E quando isso? Na Idade Média? Não. Eles não sabem ao certo quando começou, né, esse costume, mas no século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, ou seja, ontem, esse costume ainda era praticado na Inglaterra rural. E eu tenho como comprovar para vocês, eu não tô mentindo, não. A primeira vez que eu vi isso foi com esse livro daqui, tá? Do historiador Edward Palmer Thompson, que é um historiador britânico, que se chama Costumes em Comum, Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional na Inglaterra. Esse livro todo ele é muito interessante, tá, gente? Porque ele mergulha aí no âmbito da história cultural, né? Eu gosto bastante de história cultural e eu sei que vocês também gostam de história cultural. É por isso que vocês seguem meu canal. E aí, gente, então tem vários capítulos aqui dentro que são muito interessantes. E o capítulo 7, eu vou provar, se chama A Venda de Esposas. E aí o Thompson ele vai mostrando, gente, que a elite, né, ela abominava essa prática dos camponeses, achava aquilo horroroso, porque achava que manchava a reputação e a honra dos ingleses no exterior. Sim, por quê? Ele vai mostrando ao longo do capítulo, né, ele vai fazendo ele vai tentando entender que prática é essa, né? Quase que não tinha menção dentro da Inglaterra sobre essa prática, não tinha muito, assim, publicação no jornal sobre isso. Só que na França tinha, porque os viajantes franceses, quando iam à Inglaterra, iam no meio rural e encontravam os camponeses fazendo isso, eles ficavam horrorizados e comentavam, né, nos seus jornais, né, faziam críticas sobre isso. E aí os ingleses, eles ficavam, olha aí o povo falando da gente, falando aí que os nossos camponeses, né, são bárbaros, são homens sem leis e sem Deus, né? E faziam troça, né? Desenhavam, né? Faziam aquelas charges para poder ilustrar como é que era o processo. E aí, gente, já no século XIX, lá pelos idos de 1830 e 1840, e vocês sabem que a Rainha Vitória ela ascende ao trono em 1837, né? E vocês sabem o quanto que ela era religiosa, de costumes estritos, né? É daí, inclusive, que vem o termo vitoriano. Ah, fulano é muito vitoriano. Então, é a partir dessas décadas do século XIX que a própria crítica dentro dos jornais ingleses vai começar a crescer. Os próprios ingleses vão começar a falar muito mal dessa prática, porque querem que ela acabe. E aí o que eles diziam? O que os jornais diziam? Diziam que os camponeses eram um amontoado de bárbaros, que eles eram homens sem lei e sem Deus. Porque eles diziam, né, esse processo da venda das esposas, gente, eu vou dizer como é que ele acontecia. O marido chegava com a esposa amarrada com uma corda pelo pescoço, ele ia puxando a ponta da corda, né? E aí, dentro do cercado de animais, como assim cercado de animais? Gente, pensa nas feiras. As feiras que existiam na Europa desde a Idade Média, ou se duvidar até antes disso. Mas até o século XIX a coisa não mudou muito, essas feiras rurais, né? Então você tem vários estandes, né? Vocês têm vários cercadinhos com algumas bancas, em que as pessoas vendem de tudo, que elas vendem verduras, que elas vendem legumes e que elas vendem algumas ovelhas, alguns porcos, né? Então você precisa de alguns cercadinhos de madeira quando você tá vendendo esses animais, né? Tipo a sua mulher. Então, dentro de um cercadinho, junto com as ovelhas, com os porcos, o marido entrava com a sua mulher, puxando ela pela corda, né, no pescoço. E aí ele tinha um ritual, não é brincadeira não. E aí ele fazia ela dar 3 voltas dentro do cercado, e ele em pé, em cima de uma bancadinha de madeira ali dentro, e começava a gritar, pessoal, senhoras, senhores, vai começar a venda da esposa fulana de tal, minha esposa. E aí ele ia começando a dizer todos os predicados dela, que ela era boa, sei lá,
cozinhando, ou então cuidando das crianças, ou então arrumando a casa, ou então passava a roupa muito bem, ou então cuidava da roça muito bem, tirava leite de vaca muito bem. Ele ia dizendo todos os predicados dela, né? Depois ele dizia que eles, por alguma razão, não estavam se entendendo bem e perguntava quem dos senhores ali presente daria um lance por ela. E aí, um dos presentes dava algum lance, né? O valor nunca era alto, até porque eles são camponeses, né? Eles não têm muito dinheiro. Alguém dava um lance, esperava-se que alguém desse outro lance e tal, pra ver. E aí, do tipo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, mas ninguém. Vendida a senhora fulana de tal para o senhor Beltrano de tal, né? Ele passava a ponta da corda, então, para esse novo senhor, que levava a sua esposa, e esse novo senhor tirava a corda do pescoço dela, e eles iam para uma taverna beber para comemorar. E nessa taverna, eu estou dizendo que isso não é brincadeira, não. Na taverna, eles escreviam, eu faço o resuminho aqui, né, gente? Eu faço o resuminho aqui. Na taverna, eles escreviam um documento e assinavam um documento da passagem dessa esposa, desse homem, para esse outro homem. E aí, o que a elite da Inglaterra, né, nas críticas nos jornais do século XIX, dizia sobre esse costume aí dos pobres, dos camponeses? Peraí, esse contrato ele não tem nenhum valor legal. Não, isso é brincadeira de vocês, não é possível. E eles diziam não tem nenhum valor legal e não tem nenhum valor religioso, né? Ou seja, não havia a presença de nenhuma autoridade. Olha só. Esses camponeses achavam que podiam governar as próprias vidas por eles mesmos, sem a presença de nenhuma autoridade, de alguém acima deles, de nenhum juiz, né? E nenhuma autoridade religiosa para sacramentar essa nova união. Então a crítica nos jornais dizia que isso daí era um contrato alegórico e animalizado, né? De uma população que acha que pode se governar por conta própria, né? Que pode viver praticamente por leis próprias. E é basicamente isso aqui que o Thompson está analisando nesse livro inteiro, não só nessa prática da venda de esposas, mas em outras várias práticas da população rural, da população mais pobre da Inglaterra, né? Que ele fala que são os costumes. O que é um costume? Se não é uma prática social, uma lei que não está escrita em lugar nenhum. Ou seja, se é uma lei que não está escrita em lugar nenhum, é porque ela é uma prática social que é aceita pela população. E ainda diziam, coitada da mulher, comparada a um animal. Não falei para vocês que é o cercado de animais, junto com as ovelhas, com os porcos, a mulher amarrada pelo pescoço, a mulher vendida, não tem voz nenhuma. Aquela prática machista e patriarcal que a gente conhece muito bem. Mas aí, gente, é que vem o pulo do gato. E o Thompson vai mostrar que as coisas não são bem assim como parecem. Ele vai mostrar que as mulheres tinham voz, sim, e ele vai investigar. Olha que interessante. Esses homens não são um amontoado de bárbaros, é claro que não são. Né? E que isso não é uma prática sem lei nenhuma, né? Não é um contrato alegórico, é isso que eu tô falando para vocês. É um costume comum, ou seja, para essa população isso é considerado algo legal entre eles, né? Isso é considerado justo e tem valor para eles. É por isso, inclusive, que acontece uma cerimônia, e a cerimônia ela é obrigatória. E aí é que entra a história aqui, rapidinho, de quem foi Edward Palmer Thompson, né? Esse historiador aqui. Gente, o Thompson, ele é um historiador marxista. E entre os historiadores marxistas ao longo do século XX, né? Grande parte dos trabalhos que eles faziam eram trabalhos de história econômica. Não só história econômica, mas por vezes história política também. E aí, gente, os historiadores marxistas, né? A tradição marxista tentava analisar a luta de classes, né? Então tentava mostrar que classes como o proletariado, ou seja, classes menos abastadas, elas estão sempre tentando, elas estão entrando em resistência, né? Elas estão sempre lutando contra as classes mais abastadas. E aí normalmente se estudava o quê? Revoltas, revoluções, né? Esse tipo de coisa. E aí você mostra realmente a luta de classes ali em ação. E aí o Thompson, mesmo sendo um historiador marxista, ele vai mostrar que é possível ser marxista e fazer história cultural, sim.
Por quê? Porque ele vai mostrando pela história cultural, ou seja, pela pesquisa da cultura de uma população, né, da população rural mais pobre na Inglaterra, que essa população, ela encontrava brechas para resistir, ela encontrava brechas o tempo inteiro. Nem sempre consegue-se fazer uma revolução, né? Consegue-se fazer uma revolta, até porque esse tipo de coisa esgarça demais a vida de todo mundo. Então, por vezes, a população ela consegue resistir, ela encontra brechas para resistir nos seus costumes do dia a dia. Né? Então tem um capítulo aqui também que mostra como os trabalhadores rurais tentavam resistir à imposição de muito trabalho sobre a vida deles, sobretudo quando vai avançando o século XVIII e entrando o século XIX, quando vai ocorrendo também o processo de industrialização, e a industrialização ela não está só nas indústrias, nas próprias, ela impacta também as próprias fazendas, né? O próprio campo. Por exemplo, se você está tendo uma indústria têxtil, né? Se você vai começar de forma industrial a produzir mais roupa, é porque no campo você tem que tirar mais lã das ovelhas. Ou em algum lugar do mundo, né, que na Inglaterra não tinha muito como plantar algodão, né? Mas em algum lugar do mundo você tem que estar plantando mais algodão. Então vai impactar no maior trabalho da população rural também, não só daqueles que estão lá trabalhando milhares de horas lá na fábrica. Então o Thompson vai mostrando como a população rural ia tentando resistir a essas imposições de mais trabalho no seu dia a dia, né? Então são vários capítulos em que ele vai mostrando esses costumes da população rural da Inglaterra. E aí, gente, o Thompson chega à conclusão de que isso daqui é uma prática popular de divórcio, em que, inclusive, a mulher tinha voz e consentimento, sim. Que isso aqui não é uma festa bufa, não é uma festa sem lei e sem Deus, né? Não é um costume de bárbaros. Isso daqui é uma forma popular de divórcio. E entre eles, aquilo era considerado legal, né? Até porque vocês sabem que a população mais pobre de diversas regiões do mundo, inclusive aqui do Brasil por vezes, ela vive à margem da lei mesmo, da lei que eu falo, da lei dessa que governa, né, de forma central a nossa vida. Quantas pessoas aí que nascem, vivem e morrem sem tirar a certidão de nascimento, sem tirar uma carteira de identidade, ou então que não casa, justamente porque não tem documento, não casa de forma legal no cartório ou na igreja, que só se junta e vai viver junto com fulano. E tem filho assim, tem neto assim. Então ele vai mostrando, mas que assim, que entre aquela população, aquilo dali com fulano é casado com Beltrano. As pessoas consideram isso legal, é fato de que Bio é casado com Dona Jovena. Traz alguns relatos aqui de documento, e tem uma família aqui que se chama Middleton, uma família camponesa, né? Inclusive, depois eu queria falar para vocês, Middleton é o nome da mulher do príncipe William lá na Inglaterra, né? A Kate Middleton. Depois eu queria fazer um vídeo aqui para vocês sobre a família real britânica e essa história da Kate Middleton lá dentro, e agora com essa outra aí também, que teve o Megxit, que é a Meghan, né? E o príncipe Harry. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês que vocês querem ver esse vídeo, eu faço. E o que é interessante desse processo todo? Ele vai vendo, gente, que essa venda de esposas, ela normalmente acontecia quando a esposa tinha um amante. Olha que interessante. E normalmente o comprador dessa mulher era o amante. Olha, esse povo não é bobo, não. E assim, o que eu achei muito interessante dessa história toda é que, por exemplo, quando a gente pega uma cultura igual a brasileira, mesmo na classe alta ou na classe mais pobre, não importa. Quando se encontrava o amante de uma mulher, quando tinha uma mulher traindo o marido, né, normalmente se matava esse amante, se matava essa mulher, né, tipo lavar a honra com sangue. Na Inglaterra, o costume entre essa população rural é muito interessante, porque quando há um bafafá desse, né, quando há uma coisa dessa, o marido não matava a mulher nem matava o amante. Eles faziam um documento, né, eles faziam uma cerimônia em que se passava essa mulher para esse amante. Não que se dissesse isso entre a população, mas todo mundo meio que sabia. E o que é interessante é que esse marido, ele foi humilhado, não foi humilhado? Né? Ele foi traído, né?
E aí, gente, eu achei que isso é uma resolução de conflito muito interessante, porque ele passa a esposa a esse amante numa cerimônia que também é humilhante. Ele meio que humilha ela, né? Porque ela está amarrada no cercado de animais, entre os porcos, entre as ovelhas, né? Tem essa cerimônia aí bufa, que, né, que a elite dizia que era bufa, né? Então, ou seja, o humilhado, ele humilha e tudo se resolve da melhor forma possível para ambas as partes. Eu achei... Gente, veja que a elite da Inglaterra achava isso péssimo, sem leis, sem Deus, um negócio de bárbaros. E eu, na verdade, eu achei assim deveras interessante. Porque só o fato de não ter ninguém morrendo, eu já achei muito interessante. E só o fato de que a população daquela região dali considera aquilo legal e de que ela passa a viver agora com um amante de uma forma que todo mundo acha que não são mais amantes, do tipo, Dona Fulana é casada com seu Beltrano agora. Eu achei isso uma resolução de conflito muito sábia e muito inteligente. E aqui, gente, tem alguns enxertos, né? Ele traz algumas imagens dos jornais franceses que faziam as charges, né? E mostrava como é que se dava o procedimento. Tá vendo? A mulher tá amarrada ali pelo pescoço com uma corda. E sabe aquela estaca de madeira que eles colocam no centro do cercadinho de animais? Né, onde eles amarram os animais, tá lá, e normalmente a corda era amarrada ali, tá? Quando o marido não estava segurando a outra ponta. E aí ele vai passar agora a corda pro comprador dela. Aqui, ó, os jornais, ó, a man selling a wife, a man selling his wife. E aqui também é muito interessante que tem um casal rico, né, que tá indo na sua fazenda, e ali entre os camponeses eles veem uma coisa horrorosa acontecendo, que é a venda de esposa. Tá vendo aqui, ó, o casal rico passando, e a outra moça lá, a camponesazinha lá dentro do cercadinho de animais sendo vendida. Como vocês sabem, eu gosto de me inspirar bastante, né, nos livros de história, ou seja, na história factual, as coisas que realmente aconteceram ao longo da história, para poder fazer ficção. Né? Eu acho que tem algumas coisas na história, tanto do Brasil como na história mundial, que são muito interessantes. E assim, eu acabei de fazer um resumo para vocês do que foi, né, essa história toda, que ao ser ficcionalizado, dá muito pano para manga, né? Você consegue fazer um marido que foi traído, você consegue fazer esse marido indo vender a mulher no mercado com vários sentimentos dentro dele, né? Ele tá com raiva, mas além de raiva, ele tá com ciúme, porque ele vai ter... Normalmente quem aparece ali para comprar ela é o próprio amante. Não era sempre assim, né? Não era sempre que era o amante. Às vezes eles não estavam só se entendendo e aí ele queria... Aí havia um acordo entre eles, a mulher dizia, tem o velho fulano de tal que tá precisando de uma mulher em casa para arrumar, para passar, eu posso ir morar com ele, não sei o que lá, e aí se vendia, nem sempre era o amante. Então você tem esse marido que tá com raiva, que tá com ciúme, que também está triste, que também pode estar chorando. Então tem vários sentimentos dentro desse homem, dentro da mulher também. A gente também, eu disse pra vocês que não se chegava a matar a mulher nem o amante, mas eu não duvido que devia rolar muito tapa em cima dela, né? Que ela devia apanhar bastante antes da cerimônia, ou que deveria ter alguma discussão entre eles acalorada, né? Então, essa mulher também podia estar bastante chorosa, bastante nervosa. Será que o amante dela vai aparecer ali para comprar ela ou não? Será que ele ficou preso em algum lugar, não conseguiu chegar? Além disso, o próprio amante também. Então, como vocês podem ver, você pode mergulhar numa história para contar uma ficção muito interessante. E eu fiz isso. Eu só não publiquei o livro porque ele tem muitos anos já, isso era na época da faculdade. Eu me formei, gente, lá nos idos de 2005, meu Deus! Então isso já faz muito tempo. E lá nos idos de 2005, 2006, 2007, eu como era muito apaixonada por esse capítulo desse livro, né? Inclusive o Thompson, ele não era apaixonado pelo Thompson só de forma, né, ficcional, eu não vou usar o Thompson só de forma ficcional, eu usei o Thompson como teoria dentro da minha dissertação de mestrado, né? Depois eu conto pra vocês qual era a minha dissertação de mestrado, era no Brasil, mas eu usava essa história das brechas, né, que ele traz, as brechas de resistência que a população tem, inclusive dentro do direito, que às vezes ela usa o direito, seja o direito, a lei realmente escrita ou os costumes, né, para poder lutar. Mas eu que gosto de fazer ficção, gosto de contar história, eu escrevi um livro chamado A Esposa à Venda.
Eu tinha me baseado bastante em Orgulho e Preconceito, né? Que é uma história, Orgulho e Preconceito é uma história da Jane Austen que se passa mais ou menos aí no finalzinho do 18 e no início do 19, ou seja, bem aí quando estava rolando a venda de esposas. E eu tinha pensado num nobre, o Sir Christian, que eu tinha criado, o Sir Christian, que era como se fosse mais ou menos o Mr. Darcy, né? E ele tem essa grande propriedade rural, onde ele é senhor, né? Ele é o senhor de terras, e aonde ele cobra os direitos pelo uso da terra que ele tem ali, né? Aquela população que mora ali no seu condado, no seu ducado, não importa se ele é conde ou se ele é duque, né? No seu condado, no seu ducado, lhe pagam os direitos pela terra. E obviamente que na sua grande casa existem muitos empregados. E aí, o empregado principal, que era o contador dele, ele tinha uma filha, que era a Vivian. Ou seja, essa Vivian, ela tá entre os empregados, mas é uma casta de empregado, ela é uma das filhas, ela não é uma empregada, mas ela é uma das filhas dos empregados, mas ela tá numa casta um pouco mais acima, né? Porque o contador dele é uma pessoa mais instruída, que sabe ler, que sabe contar, né? Que sabe de direito também. Então, essa menina é um pouco mais instruída. Mas não é da mesma classe dele. Ela ainda mora, né? Porque tinha, dentro dessas propriedades, tinha a área onde os empregados viviam, né? A casa dos empregados, né? A área dos empregados. Então, essa menina morava ali. E aí eu vou desenrolando a história, né? Essa Vivian, ela como ela tem bastante contato aí com os camponeses, ela sempre viu a venda de esposas, né? Ela, uma coisa que sempre povoou a vida dela e ela sonhava muito com isso. Né? E aí eu vou desenrolando uma história em que eles vão se apaixonando. Só que, obviamente, esse senhor, ele não pode se casar com ela. E aí eu vou criando toda uma história de por que também ele tem uma certa birra com ela, uma certa raiva dela, não só pelo fato dela ser de uma classe mais inferior, mas ele fica culpando ela por uma doença que a irmã dele teve, né? Fica achando que a culpa foi dela e que não foi, eu vou mostrando que não foi. Na verdade, o que a menina teve foi paralisia infantil. Mas aí muitas coisas acontecem na história e essa Vivian, ela se vê obrigada a casar, né, por uma confusão que acontece na história, para salvar a honra dela e a honra do pai dela e da família dela, ela se vê obrigada a casar com o cuidador de cavalos do Sir Christian, né, com outro empregado da casa. Um casamento em que ela não estava muito afim de que aquilo acontecesse, mas aconteceu. E aí eles passam a morar juntos, né, passam 3 anos morando juntos. A vida do Sir Christian, ela fica miserable, né? Quando eu falo miserável, não é porque ele tenha ficado pobre, não. É porque o termo miserable em inglês é que a pessoa fica muito mal, muito triste, né? Muito para baixo. Ele fica muito para baixo, porque aquela menina era de fato a alegria da casa, e como a irmã dele tinha esse problema, né? De paralisia infantil, ela tinha bastante dificuldade de locomoção e quase não tinha muita visita, quase não tinha muito amigo, e a Vivian animava muito ela também. E aí, depois desses 3 anos juntos, Sir Christian descobre, um dos empregados vem contar a ele, que o cocheiro, que é o Charles, né, o cuidador de cavalos, ele vai vender Vivian no mercado, porque eles não estão se dando bem. Ai... Eu adoro clímax em história, né? Adoro quando o negócio vai ficando agitado, vai ficando quente. E aí Sir Christian pega o cavalo dele, ele mesmo que pega o cavalo, não pede ajuda nenhum funcionário para colocar sela nem nada, vai que vai até o mercado lá, né, até a área central da cidade, onde ficava o mercado, até a vila, né, ai gente, para tentar comprar a Vivian para ele. E o que eu acho interessante, assim, olha como é que eu me acho, né, o que eu acho interessante dessa história é que, como eu falei para vocês, né, porque eu li no capítulo do Thompson, a elite detestava esse hábito dos mais pobres. Assim como a elite costuma detestar vários hábitos dos mais pobres. E o Sir Christian, toda vez que ele via isso acontecendo nas terras dele, né, algum camponês dele vendendo a esposa, ele ficava muito irritado, né? Ficava muito irritado e ele não chegava a proibir porque ele não consegue proibir isso. Mas os camponeses sabiam que o senhor da terra não gostava disso. E aí o que é interessante da história é que eu estou fazendo Sir Christian, que é esse homem da elite, esse aristocrata, né? Eu estou fazendo ele participar da compra por amor.
Vocês gostaram da minha história? Né? Então ele vai adentrar nesses costumes da população mais pobre porque ele ama aquela mulher demais e porque ele percebe que ele errou, ele deixou ela passar, né? Justamente porque ele tinha essa birra com ela, porque talvez ela tivesse feito a irmã dele ficar naquela cadeira de rodas como ela estava, né? E porque também ela era de uma classe social mais baixa. E aí ele vai tentar comprá-la. E aí, como eu falei para vocês, para a população ali daquela região, né, para os camponeses, aquilo dali era um contrato justo, sim. Né? Eles consideravam que aquilo era legal, sim. Só que quando é o senhor de terras que vai entrar para comprar a menina, aí ninguém aceita. Porque, não, o senhor não. Isso aqui é entre nós. O senhor é outra casta. Eles não esperam isso da aristocracia, eles não esperam isso dos nobres, eles esperam dos nobres uma outra conduta, que seja diferente da deles, né? Inclusive, eu quando fizer para vocês um dia, quando eu fizer esse vídeo aí sobre a Kate Middleton, sobre o príncipe William, sobre a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, que perdeu o marido agora há pouco tempo, uma das perguntas que eu vou fazer para vocês é o que é uma família real? O que são os nobres? O que eles representam? Né? Então, quando o Sir Christian, ele por amor, ele tenta entrar nesses costumes da população rural, a população rural fica, não, o senhor não. Só que aí ele fica desesperado, não, pelo amor de Deus, deixa eu participar, eu sou gente, eu sou igual a vocês, eu quero essa mulher para mim, né? Só que como eu falei para vocês, ela tem que dar o aval, né? Ela participa sim desse processo. Como eu falei para vocês, normalmente era algo já arranjado entre o amante, tá certo? Que Sir Christian foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para ela ele aparecer ali, é por isso que eu gosto. Foi uma surpresa, mas ela tem que aceitar também. Vocês querem que eu leia um pouquinho para vocês? Eu posso ler? Eu vou ler aqui para vocês. Lá estava Vivian no centro do pátio do mercado, dentro de um cercadinho de ovelhas, com uma corda amarrada ao pescoço e a outra ponta amarrada a um pau fincado no chão. Ao seu lado, em cima de um caixote de madeira, estava Charles, o marido dela, né? Aquele que cuidava dos cavalos, que prosseguia com o negócio. Já havia feito Vivian dar 3 voltas no pátio, já dissera suas qualidades e o motivo da separação irremediável. O velho comerciante Thomas, como fora previamente combinado, já fizera seu primeiro lance. É o seguinte, eu criei na história que como eles não estavam se dando bem, e esse velho, o Thomas era muito velho mesmo, ele estava precisando de uma ajuda em casa, até para levantar da cama, para vestir a roupa, né? Alguém que fizesse a comida para ele e tal. E como a Vivian não estava indo bem com o Charles, eles fizeram um arranjo para que ela fosse viver com o Thomas. Não que ela fosse ter alguma coisa sexual com ele, nada do tipo. Era só algo que ficasse... Ela se casou com outro homem, que fosse algo bem visto ali na população rural. Então, o velho comerciante Thomas, como fora previamente combinado, já fizera seu primeiro lance. Charles só esperava que alguém da multidão se pronunciasse dando um pequeno lance de fachada que fosse facilmente coberto pelas finanças do velho Thomas, para dar mais legitimidade à cerimônia. Ou seja, não podia uma só pessoa, um só cara, não podia dar um lance e leva a mulher, não. O negócio já era todo orquestrado para que alguns homens dessem alguns lances, né, tudo baixinho, para que o verdadeiro comprador, que normalmente já estava combinado antes, conseguisse cobrir aquele valor e dar um ar de que houve de fato uma venda com vários lances e que não que foi uma coisa acordada, imagina. Para dar mais legitimidade à cerimônia, ou que então reinasse o grande silêncio para ele dar a transação como encerrada. Naquele instante, surge um enorme cavalo agitado e relinchante em direção ao pátio do mercado. Sir Paul Christian, gritou uma criança por 3 vezes seguidas e rápidas. Imagina o espanto da menina de ver o senhor de terras chegando, com cara de espanto para toda a multidão. Todos que riam, bebiam e cochichavam entre si ficaram mudos e dirigiram o olhar para o chão. O próprio Charles também mirou o chão, enquanto Christian adentrava em meio à multidão, ainda montado, mas agora com passos lentos, quase solenes. As passadas do cavalo, né? Em silêncio e cabisbaixos, todos aguardavam o sermão.
Era conhecido o asco que o grande senhor daquelas terras tinha desse hábito popular de vendas de esposas. As pessoas já sabiam, pois era comum que os ricos odiassem aquele costume, assim como costumavam odiar praticamente tudo que vinha dos pobres. A multidão só levantou um pouco os olhos ao perceber que o reverendo, ou seja, o padre da região, né, o reverendo, também adentrava o pátio, na certa chamado por Sir Christian quando de passagem no pátio de mercado. Ele saiu da grande casa dele a cavalo, esbaforido, quando soube que havia ia ser vendida, ainda passou ali pela igreja da região e ainda chamou o reverendo para ir junto. Lá estava um religioso, para junto ao senhor de terras, fazer um sermão contra esse hábito que eles diziam manchar a honra dos ingleses em toda a Europa. Os dois juntos diriam o que já falavam os jornais de Londres e os jornais franceses, que os camponeses ingleses eram um amontoado de bárbaros, de homens sem leis e sem Deus, de costumes bizarros, inadequados, grosseiros e vis, de homens que se separavam e se juntavam com mulheres por meio de um contrato alegórico e animalizado, feitos por eles mesmos, numa festa bufa onde as mulheres ficavam a prêmio e que não possuía o menor valor legal ou religioso. A multidão no pátio já aguardava essas falas, muito embora nem todos soubessem o significado da festa bufa ou contrato alegórico, mas eles entendiam bem a ofensa de serem chamados de sem Deus. No entanto, cabisbaixos e silenciosos, eles esperavam os insultos resignados. Nada responderiam, e quando o senhor e o reverendo finalmente se retirassem, continuariam como se nada tivesse acontecido. Não é isso, né? Isso é que é resistir, entendeu, gente? As brechas que você encontra. Vem alguém que vem, pá, isso aqui tá errado, isso aqui lá, você fica, aí quando vai embora você continua. Esperavam pelas palavras que entrariam surdas em seus ouvidos e Christian finalmente falou. Meu cavalo. Alguns populares se entreolharam. Sir Christian não disse mais nada e o silêncio continuou a reinar entre todos eles, que se comunicavam apenas com espanto nos olhares. A multidão tentava interpretar o que acabara de ouvir. Diante disso, Christian repetiu: meu cavalo, minha espada. Aí o burburinho recomeçou. As cabeças se levantaram, os olhos se arregalaram ainda mais. Sir Christian havia definitivamente dado um lance. Perdão, Sir Christian, mas o senhor deu um lance? Perguntou Charles, né, o marido, desconcertado em cima do caixote de madeira. Vivian não levantava o rosto, o que inquietava Christian. No entanto, por dentro, ela era a mais surpresa dentre todos. Dei um lance. Meu cavalo, minha espada. O vozerio agora era muito alto. Uma das mulheres do povo cruzou os braços indignada e gritou: o senhor não tem vergonha, não? Vai comprar sua esposa já usada no mercado? Isso que eu acho legal, ou seja, isso para eles vale, para o senhor não. Ué, e vocês não vendem e compram? Perguntou Christian. Mas a gente é a gente e o senhor é o senhor. O reverendo resolveu se pronunciar. Aproximou-se do cavalo de Sr. Christian com a mão no peito e disse: Sr. Christian, em nome de Deus, o que o senhor está fazendo? O reverendo foi ali crente que ele ia dar um sermão e não, ele o quê? O senhor deu um lance? Mas é isso, gente, eu não vou continuar aqui muito não, porque imagina se eu vou ler a história toda para vocês. Mas o lance do Sr. Christian não foi um lance simbólico, né, porque o valor normalmente era muito baixo, né? Sr. Christian, ao dar o cavalo dele, a espada dele, era como se ele estivesse entregando tudo dele, né? Se um dia vocês quiserem, se vocês quiserem, eu coloco isso na internet para vocês lerem, tá bom? Eu dou uma mexida no texto. Mas eu espero que vocês tenham gostado aqui da história, né? Desse costume da população britânica. Um pouquinho aí de história cultural para vocês. E aí, gente, não esquece de dar like no vídeo, caso vocês tenham gostado, tá? Dessa história aí de divórcio popular. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vamos ajudar aí o canal a chegar a 100 mil seguidores, porque no início, né, no início da pandemia, o boom foi muito alto. Mas agora, sim, o negócio tá em passo de formiga. Eu sei que eu também não tenho postado muito vídeo, porque as crianças aqui em casa, meu trabalho também, tem me tomado bastante tempo. Então, se vocês puderem ajudar, se vocês puderem mostrar esse vídeo para as mais pessoas, tá bom? E se vocês quiserem a história, fala comigo que eu vou dar um jeito de colocá-la num link para vocês poderem ler. Beijos e até a próxima!